Ai, peraí. Então, vamos lá, gente. Vamos só respirar um pouquinho, ver como que você está aí. Traz essa atenção e esse acolhimento para o seu corpo. Então, só faz algumas respirações profundas. Primeira coisa que a gente precisa perceber quando a gente está buscando uma, uma presença maior, uma atenção maior, uma serenidade, um equilíbrio, é o elemento terra, que é o que dá a nossa estrutura, nossa sensação de segurança. E, em segundo lugar, é o elemento água, que é a sensação de conforto. Então, veja como que você está nesse momento e traga esse conforto, né? Proporcione esse conforto para você. De repente, sentando de uma forma diferente, num lugar diferente, ou só tendo essa intenção mesmo. Vai respirando fundo, pode inspirar pelo nariz e soltar pela boca algumas vezes, para fazer essa reciclagem de ar e também de energia mesmo, né? De sentimentos, de pensamentos. Então, quando você vai inspirar, e antes de expirar, você vai fazer uma verificação do que está a mais aí, que está pesando. Quais os sentimentos, quais os pensamentos que podem só estar atravancando o seu espaço interior. Quando você expirar, sente ou imagina ou tenha essa intenção de deixar isso ser liberado de uma forma saudável, harmoniosa. E imagina agora que tem um sol em cima da sua cabeça, um sol, uma luz bem brilhante, e esse sol vai se derramando pelo topo da sua cabeça como se fosse uma luz líquida. Você vai sentindo essa luz líquida como se fosse mesmo uma água lavando as suas tristezas, as suas raivas, a frustração, todas as preocupações, toda a sensação que pode existir de incapacidade ou de falta de necessidade, ou sentimentos ou pensamentos de comparação, de não ser boa o suficiente, de não conseguir. Tudo isso vai sendo lavado, vai sendo dissolvido de uma forma muito tranquila, quase amigável, através dessa luz líquida que vai banhando o seu corpo por dentro e por fora. Você vai sentindo essa água lavando você, chegando até o chão,
E todos esses pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, percepções vão indo embora para a Terra. E a Terra vai fazendo esse trabalho muito generoso de reciclagem. Pode ser que você veja alguma cor, que você lembre de alguma frase, ou que veja alguma palavra. Então, só observa isso acontecendo. Não tente definir nada, mas esteja presente, presenciando isso acontecendo. E busque, na medida do possível, estar aberta, receptiva para que isso aconteça. Como se essa luz fosse da sua natureza primordial, do seu eu superior, do universo, que agora cuida de você. Essa anciã que mora dentro de cada uma de nós, vai também trazendo as suas bênçãos. Que é quase que uma permissão para que a gente possa estar mais leve, mais tranquila, mais serena. Percebendo e acolhendo a natureza da realidade como ela é, transitória, impermanente, mas com a certeza de que existe uma base incessante que continua, não importa o lugar, o tempo, se tem corpo, se não tem. E a gente só vai novamente prestando atenção na nossa respiração, agradecendo por essa oportunidade, por essa possibilidade de receber. E quando tiver sido suficiente, pode abrir os olhos. Tudo bem? Bom, bom, a gente parou na página 106 e o subtítulo é Três Portas para Entrar. Mas antes disso, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem compartilhar, talvez como foi esse exercício do início. Eu vou começar a leitura. Qualquer coisa, vocês abram o microfone e aí a gente conversa. Vamos lá. Três portas para entrar. Há três portas de entrada distintas para a autocompaixão, nossa ferramenta para lidar com emoções difíceis. Você pode optar por qualquer um desses três campos potenciais de ação, sempre que se perceber em sofrimento. Antes disso, deixa eu só perguntar. Tá ouvindo, tá barulho para vocês aí? Não? Tá.
que a porta está aberta, aí às vezes passa carro e fica alto, mas beleza. Então vamos lá, ó. Há 3 portas de entrada distintas para compaixão. Nossa ferramenta, então, a autocompaixão é nossa ferramenta para lidar com essas emoções difíceis que a gente tem a todo momento, né? Na verdade. Você pode optar por qualquer um desses 3 campos potenciais de ação, sempre que se perceber em sofrimento. Seja bondoso e cuidadoso consigo mesmo. Lembre-se de que encontrar a dor é parte da experiência humana compartilhada. Mantenha seus pensamentos e emoções na sua consciência. Quando optamos por um dos componentes da autocompaixão ao enfrentarmos sentimentos difíceis, fica mais fácil envolvermos os outros 2. Às vezes, você vai achar mais fácil entrar numa porta do que na outra, dependendo do seu humor e da situação do momento. Mas, uma vez que tiver conseguido acessar a autocompaixão, está feito. Você terá aproveitado o seu poder, permitindo transformar a sua relação com a dor da vida de uma forma revolucionária e criativa. A partir da plataforma estável da autocompaixão, você será capaz de guiar com sabedoria os seus próximos passos, de forma a obter saúde, felicidade e bem-estar. Em vez de deixar as emoções difíceis tomarem conta, poderá transportá-las para um lugar melhor. Poderá mantê-las, aceitá-las e ser compassivo consigo mesmo. E o mais incrível é que você não tem que confiar em nada nem em ninguém para se dar esse presente. Nem precisa esperar até que as circunstâncias sejam exatamente certas. É precisamente nos tempos difíceis e quando as coisas parecem ruins que a autocompaixão fica mais disponível. Vamos pensar aqui, né? É como ela ainda fala, né? Uma plataforma, a partir da plataforma estável da autocompaixão. Então, é aquilo que eu estava falando do elemento terra. É como se a gente estivesse sentindo o chão de novo, né? Porque essas emoções, esses pensamentos, essas emoções e esses pensamentos nos desestabilizam, são as emoções difíceis de serem sentidas, né? E é o que ela fala da dor. A dor faz parte da vida, né? Todas nós aqui já tivemos momentos de muito sofrimento, de muita dor, por muitos motivos diferentes aqui. Mas são esses momentos, assim, que eu digo que você tem total percepção da impermanência, né? As coisas eram de um jeito, você achava que ia ser de um jeito e foram de outra totalmente diferente. Aconteceu alguma coisa que você não esperava. É sempre assim, né? Mesmo com a morte, né? Minha mãe, por exemplo, teve câncer, ficou 5 anos cuidando do câncer, né? Tentando tratar. Até lembrei que a Sandra falou, né, que a tia dela também faleceu. A minha mãe também várias vezes no último ano ia, internava e saía, ia, internava e saía, né? Da última vez ela foi e não saiu. Então, assim, parece que por exemplo, eu pelo menos, não que eu queria, mas eu já sabia que podia acontecer, né? No fundo, pode acontecer agora aqui com qualquer uma de nós, né? Mas eu já imaginava que isso poderia acontecer, era uma possibilidade, né? Mas, de um jeito ou de outro, é sofrido, porque você vê a impermanência, a transitoriedade da vida acontecendo na sua frente, né? Então, acho que todas nós aqui já passamos por algum momento assim. E aí, isso é dor. A questão é que a gente toma essa dor e tudo vira essa dor na vida, né? E é muito natural que a gente faça isso, né? O problema é a gente não está errada fazendo isso, né? Mas quando eu consigo ter um pouco desse olhar cuidadoso
comigo mesma, em primeiro lugar, eu consigo perceber que todo mundo sofre. Eu estou sofrendo, assim como a outra pessoa também está sofrendo, às vezes pelo mesmo motivo que eu até, né? Quantas pessoas? Então, assim, isso não é diminuir a minha dor, mas ao contrário, é dar uma aliviada, né? Isso não está acontecendo comigo, está acontecendo comigo também, assim como acontece com outras pessoas. Então, é o que ela fala, então, né? Seja bondoso e cuidadoso consigo mesmo é uma porta. Então, imagina, você está ali, né, com 3 portas na sua frente, está acontecendo uma coisa muito difícil. Se você quiser, você pode ficar onde você está. Mas você tem essa opção, né, das 3 portas ali. Então, a primeira delas é você se cuidar, você perceber que é uma coisa que você não tem que dar resposta, você não tem que sair logo disso, você não tem que mostrar para as pessoas que você é forte. Tipo, você até pode tentar fazer, mas não vai adiantar. Esse é o problema, né? Não é uma estratégia muito boa, porque não adianta. Né? A segunda porta é lembre-se de que encontrar a dor é parte da experiência humana compartilhada. Então, perceba que você está com dor. E, né, então assume, sim, eu estou sentindo isso, né? E é assim que as pessoas sofrem. Assim como eu, outras pessoas estão sofrendo pelo mesmo motivo, né? Com nuances diferentes, mas então isso também dá uma aliviada. É a segunda porta. A terceira porta é mantenha seus pensamentos e emoções na sua consciência. Então, está acontecendo isso, eu não sou isso. Eu estou sofrendo, mas eu não sou esse sofrimento. Essa impermanência, a parte boa, né, é que essa impermanência acontece com tudo, inclusive com essa dor que eu estou sentindo, né? Isso não significa, principalmente falando das mortes físicas, né? Porque a gente tem mortes de identidade. Por exemplo, vamos supor, a pessoa foi casada por 20 anos e de repente se separa. É uma morte de uma identidade. Um filho sai de casa, né? Aquela mãe, ela continua sendo mãe, mas é de uma forma totalmente diferente, né? Por aí vai. Então, mesmo quando, como aqui a gente está nesse momento, né, pensando também nessas mortes físicas, eu preciso perceber, preciso assumir que eu estou com essa dor, mas que eu não sou essa dor, que ela também vai ser não digo que é passageira, né? Aí é que tá, é o sofrimento que é a questão. A dor vai continuar de uma morte, por exemplo, né? Física, de uma pessoa que você ama, de um bichinho que você ama. Vai continuar. Eu tava falando da Berenice, da gata da minha irmã, né? Mas a questão é o sofrimento. O sofrimento é que não é para sempre, que não precisa ser para sempre, né? Então a gente está nessa instabilidade quando a dor acontece e a gente tem o sofrimento. Aqui ela fala, olha, existem 3 caminhos que você pode pegar. E nesse momento você muda o território, muda a paisagem. É como se você estivesse olhando para uma paisagem e de repente você resolve virar. Então, de um lado tem montanhas, aí nesse momento você resolve olhar para o outro lado. Você fala, nossa, tem uma praia aqui que eu não tinha percebido, né? Então, né, essa plataforma é o chão onde eu estou pisando, é esse elemento terra que me traz estabilidade. Então, eu volto a ter estabilidade, sendo bondosa comigo mesma, percebendo que eu sou humana, né? E que eu estou sofrendo, mas eu não sou esse sofrimento. E aí sim a gente consegue começar a conseguir não resolver, mas olhar de uma forma diferente.
para as coisas. Por exemplo, que nem, vou pegar um exemplo que deram hoje, né? A pessoa estava na praia, andando, caminhando, era o rapaz e a irmã. Aí eles resolveram tomar uma água de coco lá no quiosque. Pararam para tomar água de coco. Tinha uma outra moça com outro rapaz sentada numa outra mesa do lado e estava tocando uma música mais alta, assim, um pouco mais alta, né? Que para eles, como eles estavam muito do lado, estava alto. E aí a irmã, né, começou a ficar irritada. Pô, nada a ver, né? Por que você tá escutando essa música aqui do lado? Né? Vamos ouvir o barulho do mar. Nossa, tal. Começou a ficar meio assim. Aí diz que ela falou, eu acho que eu vou falar para ela desligar. E aí a moça da outra mesa ouviu. E aí ela falou, olha, me desculpa, se você quiser eu desligo, não tem problema. Eu tô ouvindo porque o meu irmão tem autismo. E essa música é a única música que acalma ele. Se você quiser, eu desligo, não tem problema. E na hora, o rapaz estava falando, né, que a irmã, não, imagina, pode deixar, não tem problema nenhum. Então, quer dizer, ela estava olhando, né, para uma paisagem ali, nossa, que nada a ver essa moça, não tem noção, tá na praia, tem mais gente, não sei o quê. Blá, blá, blá. Uma pecinha mudou, um ponto de vista mudou, tudo mudou. Não, aí começou, ela ficou pensando, poxa, que legal, né? A irmã vir com o irmão, né? Na praia, trazer o irmão, aí, né? Ficar com ele, cuidar dele. Não sei se era o irmão, se era, não lembro direito, mas é uma amiga, estava cuidando dele ali, né? Do rapazinho. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente muda essa perspectiva, a gente muda a paisagem. É uma coisa ali que você está fixado olhando só de um jeito, né? E geralmente isso acontece porque a gente tem essas referências. Então, está acontecendo isso, só pode ser aquilo, então, né? Teve esse acontecimento, essa situação, eu já crio a história toda. E essa criação não é porque eu sou louca. A criação, ela vem da cultura, ela vem da minha experiência de vida, ela vem das coisas que estão acontecendo nesse momento comigo também, né? Que às vezes, se eu não estou bem, se eu estou bem, nossa, eu não vou nem olhar, vai ser diferente para mim. Se eu não estou bem, pode ser que aquilo mexa mais, né, comigo. Então, isso é a plataforma que ela fala. Estava instável e, de repente, começa a ter mais segurança, mais estabilidade. Aí, quando eu acho essa estabilidade, quando eu encontro, quando eu acesso, e às vezes é só uma pecinha que muda, que aí as coisas começam a dar uma clareada. Então, e é precisamente nos tempos difíceis e quando as coisas parecem ruins que a autocompaixão fica mais disponível. Vocês querem falar alguma coisa? Posso continuar aqui? Tá, vamos lá. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vamos lá. Exercício 4. Diário da autocompaixão. Tente manter um diário da autocompaixão por uma semana, ou o tempo que você quiser. O diário é uma maneira eficaz de expressar emoções e melhora tanto o bem-estar mental quanto o físico. À noite, quando tiver momentos de silêncio, faça uma revisão dos acontecimentos do seu dia. No diário, anote tudo o que fez você se sentir mal, qualquer coisa que tenha julgado em si próprio ou qualquer experiência difícil que tenha lhe causado dor. Por exemplo, talvez você tenha se irritado com uma garçonete no almoço porque ela demorou muito para trazer sua conta. Você pode ter reagido com um comentário grosseiro e ido embora sem deixar gorjeta e depois ter se arrependido. Processe cada evento da forma autocompassiva, usando a atenção plena
o senso de humanidade comum e a bondade. Atenção plena significa principalmente trazer à consciência as emoções dolorosas que surgiram devido ao seu autojulgamento ou às circunstâncias difíceis. Escreva sobre como você se sentiu, triste, envergonhado, com medo, estressado e assim por diante. Enquanto escreve, tente se aceitar e não julgar sua experiência. Não a menospreze, nem se torne excessivamente dramático. Prosseguindo com o exemplo da garçonete, você poderia dizer: fiquei frustrado porque ela foi muito devagar. Fiquei com raiva, exagerei e me senti um tolo depois. A humanidade comum. Anote como sua experiência se conecta à experiência humana comum. Isso inclui reconhecer as imperfeições do ser humano e o fato de que todas as pessoas têm esse tipo de experiência dolorosa. Todos exageram às vezes, é humano. Você pode pensar também nas várias causas e condições subjacentes ao acontecimento doloroso. Minha frustração foi agravada pelo fato de que eu estava atrasado para minha consulta médica do outro lado da cidade e o trânsito estava terrível naquele dia. Se as circunstâncias tivessem sido diferentes, minha reação provavelmente teria sido diferente também. Autobondade. Escreva para si mesmo palavras gentis de compreensão e conforto. Deixe claro para si mesmo que você se preocupa consigo, adotando um tom suave e reconfortante. Tá tudo bem. Você está confuso, mas não é o fim do mundo. Entendo que estava muito frustrado e se perdeu. Eu sei o quanto você valoriza a gentileza com as outras pessoas e como se sente mal agora. Talvez possa tentar ser mais paciente e generoso com outros garçons esta semana. Praticar os 3 componentes da autocompaixão nesse tipo de exercício vai ajudar a organizar seus pensamentos e emoções, enquanto os codifica em sua memória. Se você é do tipo que gosta de manter um diário, sua prática de autocompaixão vai se tornar ainda mais forte e mais facilmente traduzida na vida diária. Aqui ela fala dessa autobondade, né? Ou mesmo da humanidade comum, ela traz para ela, né? Minha frustração foi agravada porque eu estava atrasada, estava com pressa, não estava bem, o que eu estava falando, né? Dependendo de como eu tô, as coisas também podem ser totalmente diferentes, né? Naturalmente, eu não faria aquilo. Mas a gente pode pensar no outro também, né? Eu tô achando que a menina tá lerda e não tá fazendo a coisa direito, sei lá, e eu posso pensar, pera, mas será que ela tá bem também? Será que ela não teve alguma perda? Será que ela não tá com cólica? Será que ela não tá, sabe, eu tô achando que é uma coisa, às vezes não é. E não tem como saber se eu não perguntar, né? Agora, se eu não quiser, eu não preciso nem perguntar. Na hora eu posso pensar, ou depois que aconteceu, né? Fiquei brava, mas será que ela fez de propósito? Ela fez, não. Joana chegou aqui no restaurante, eu vou acabar com a vida dela. Né? É muito difícil. A pessoa nunca me viu mais gorda, né? Não é pessoal também. Isso é bem legal, assim, eu tenho percebido isso, né? Como a gente leva as coisas para o lado pessoal, né? A pessoa tá de um jeito, aí você fala, nossa, o que que eu fiz para ela? Eu não fiz nada, que tá falando, tá pensando, o que que você quer? Que tá sabendo isso? Que você quer? Mas não tem nada a ver com você. Por que que você tá se doendo? Nem era para você, né? Vou continuar, tá? Minha história, ultrapassando os tempos sombrios. Posso lhe dizer, por experiência própria, que a autocompaixão pode ser um salva-vidas. Foi o que me trouxe de volta do precipício do desespero várias vezes, enquanto eu lutava para lidar com o autismo do Rowan. Toda vez que a minha mente começava a caminhar pelo beco escuro do medo. O que vai acontecer com ele? Será que ele vai ser independente? Será que vai ter um emprego, uma família? Eu tentava permanecer no momento presente. Estou bem aqui, estou bem agora, Ron está seguro e feliz.
Eu não tenho ideia do que vai acontecer com ele ou do que o futuro nos reserva. É um mistério, mas fugir por medo não vai ajudar. Preciso me acalmar e me confortar. Tadinha, tá? É incrivelmente difícil para você agora. Quando eu acalmava minha mente perturbada, com esse tipo de preocupação cuidadosa, era capaz de permanecer centrada sem ficar devastada. Percebia como eu amava Rowan tal como ele era, independentemente do que seu futuro reservava. Quando pensava que não conseguiria mais lidar com a situação, a autocompaixão me fazia levantar. Quando Rowan tinha um acesso de raiva e gritava de forma ensurdecedora por ter perdido sua zebra de brinquedo, ou por algum outro motivo aparentemente insignificante, eu tentava ficar consciente da minha respiração, enviando-me a compaixão pela dor em vez de lutar e resistir. As birras das crianças autistas são de origem neurológica e muitas vezes são resultado de um sistema sensorial sobrecarregado. Elas literalmente não conseguem interromper sua reação e não é possível consolá-las. A única coisa que você pode fazer como pai ou mãe é tentar segurar seu filho para que não se machuque e esperar a tempestade passar. Isso é interessante, né? Esperar a tempestade passar. Porque parece que quando a gente está passando a coisa, pela coisa parece que nunca vai passar, né? Então, tipo assim, só deixa. Pode viver, deixa acontecer, vai passar também. Às vezes dá uma aliviada, às vezes volta, aí começa a aliviar de novo, aí volta. Aí tem uma hora que fica mais tempo com alívio, aí volta. Aí da próxima vez já fica mais tempo com alívio. E as coisas vão, né? Dependendo do que é, dependendo dessa disposição também assim, a se permitir, né? Quando as pessoas me olhavam com desaprovação no supermercado, achando que Rowan era uma criança mimada e eu, uma mãe relapsa, incapaz de controlar seu comportamento, eu me dava compaixão. A mãe, opa, a mãe de outro autista me disse certa vez que um desconhecido bateu de verdade no seu filho porque achava que ele precisava de disciplina real. Em situações como essa, eu segurava meus sentimentos de dor na consciência esperançosa e atenta para não ser devastada por eles. O autismo de Rowan me forçou a lançar mão de qualquer pretensão de controle, e a atenção plena me ensinou que talvez isso não fosse tão ruim. Presa em um avião a 20 mil pés, com o Rowan gritando e todos os outros passageiros nos olhando como se desejassem que estivéssemos mortos. Não importava o quanto eu queria sair dali. Eu precisava correr para o banheiro, que estava ocupado, é claro, para trocar as cuecas sujas do Rowan. Não tinha outra escolha senão lidar com a situação. Nenhuma outra escolha. Tudo que eu podia fazer era passar pela situação com toda a graça possível. Assim que me rendi, uma sensação de calma profunda tomou conta de mim. Senti uma alegria tranquila, sabendo que a paz de espírito não dependia de circunstâncias externas. Se eu conseguisse passar por aquele momento, conseguiria passar por qualquer coisa. A autocompaixão ajudou a me afastar da raiva e da autopiedade, permitindo-me permanecer paciente e amorosa com Rowan, apesar dos sentimentos de desespero e frustração que inevitavelmente surgiram. Não estou dizendo que eu não tive momentos em que me perdi. Tive muitos, mas naquela época eu já tinha minha prática de autocompaixão. Conseguia me perdoar por reagir mal, por cometer erros, por ser humana. Se eu não tivesse conhecimento do poder da autocompaixão naquele momento, não sei como teria conseguido, especialmente nesses primeiros anos que foram difíceis. Por essa razão, serei eternamente grata.
Sei que o anjo da autocompaixão se senta no meu ombro, sempre à minha disposição. E aí a gente vai para a parte 3, os benefícios da autocompaixão. Tem essa oração da serenidade, que está na página 101, que é assim: Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para saber a diferença entre elas. Como vocês, então, querem comentar alguma coisa? Pode falar, Sandra. Só uma coisinha que veio na cabeça, né? Quando ela falou que ela tinha que lidar com a situação, não tinha outra opção, ela tinha que lidar com aquilo, eu imaginando ela no avião, sozinha, para fazer aquilo, e me imaginei em situações em que eu me vi sozinha, tendo que resolver, e é incrível o quanto a gente se sente sozinha nesses momentos, às vezes tendo tanta gente ao nosso lado, né? E como é uma ação individual mesmo, que nós mesmos temos que fazer, né? Acho que todas as mães já passaram por apuros, assim, né? E eu me lembrei de uma vez que eu saí com meu filho gritando no Walmart. Eu falo assim que foi uma virada, assim, numa semana eu saí de lá passando vergonha, querendo me esconder, e na outra semana ele foi um exemplo, assim. E, mas porque eu saí com ele gritando, foi que ele aprendeu que não é não, e na outra semana ele entendeu que ele não iria ter duas coisas. A gente ia fazer um acordo e ele ia sair para o supermercado com uma coisa que ele ia escolher. Era o nosso acordo, né? E no dia que ele saiu gritando, eu neguei o segundo item, né? E só por isso, por essa vergonha que eu passei, que nos próximos eu consegui fazer com que ele entendesse. Então, quer dizer, a gente tem que enfrentar uma situação ali, não ceder para conseguir educar, né? Eu acabei mudando um pouquinho o foco, mas o foco era esse mesmo, da como a gente se sente sozinha fazendo aquilo e a gente sabe as nossas razões, né? Às vezes as pessoas do avião não sabiam que se tratava de uma criança autista, né? O porquê que aquela criança estava tendo aquela reação, né? Então, é o julgamento das pessoas sem saber mesmo. O que também bate com a história que a Ju contou agora da praia, né? Não, e eu já muitas vezes me peguei, como você falou, do supermercado, né, em lugares assim, olhando a criança fazendo um escândalo, assim. E eu falando, gente, a Luísa nunca fez isso. Nunca passei por isso com ela. E quando ela começava, eu já baixava e já conversava com ela. Ó, é assim, é assado. Você pode falar, você não precisa gritar ou qualquer coisa assim. A gente pode conversar, tipo, mas é uma situação que não é assim, eu que sou uma mãe incrível, né? Que, nossa, criei uma filha que nunca, né? A gente sente isso, né? Nossa, a Luísa nunca fez isso. Tipo, tá, mas você não sabe o que está acontecendo, né? Eu recebi, depois eu mando para vocês também, um videozinho que é desenho, assim, aí tem a musiquinha que é a moça falando assim, sobre a maternidade, mas eu acho que a gente pode levar isso para várias coisas, né?
Porque é bem isso, assim, as pessoas não veem o que está acontecendo. Tudo que a gente tem que fazer para chegar naquele momento está, assim, podre, né? Você fala, nossa, você não está conseguindo fazer isso? Não sabe tudo que está em volta da pessoa, né? É engraçado, assim. Tipo assim, para rir para não chorar, né? Mas é isso, né? E aí, às vezes, as pessoas estão passando por esses momentos e a gente não sabe, e a gente está. E a gente, e aí, pensando no livro, né? Às vezes a gente está passando por esses momentos e não tem esse reconhecimento, esse acolhimento nosso mesmo. Tem que dar conta, tem que resolver, tem que estar bem. Não, por que você não. O que você está sentindo? Não tem que sentir isso, nada a ver. A outra, olha, aquela pessoa consegue. Nossa, ela está tão bem. Como que você não está? Ô, Jô, e cada vez a gente está convivendo com o maior número de deficiências invisíveis, né? Que a gente não. E a falta de informação também, as pessoas não entendem. Então, assim, hoje em dia tem crianças autistas, TDAH, que são hiperativas, e às vezes você acha que é só uma birra e tal, você acha que aquela criança é mal criada, não, mas ela tem realmente um problema neurológico e tudo mais. Então, às vezes, fica muito confuso, né, para você lidar com esse tipo de coisa. Até está existindo todo um trabalho em torno do espectro autista, né, para identificar, né, as crianças andar, tem um girassol, tem um colar também colorido. Mas, assim, isso ainda requer muita conscientização, muita informação, né, das pessoas para entender que aquela criança ali é especial. E no caso, assim, da Nef, eu acho, assim, que o tanto que esse filho ensinou para ela, né? Eu acho que ele foi o grande responsável por esse livro, assim, que ela escreveu. Então, assim, o quanto de aprendizado a gente tem com essas pessoas especiais, sabe? É muito. Eu aqui na família do meu marido tenho um Down e a gente convive muito com ele. E ele é uma criança, assim, hiper amorosa, hiper fala umas coisas assim muito interessantes. Então, assim, eu dentro da PAI, né? Você sabe que eu faço um trabalho na PAI. Hoje mesmo a gente teve uma caminhada aqui de inclusão, onde tinha todos os tipos de deficiência. A gente fez uma caminhada que a gente está passando pela semana, né? Da deficiência, né? Da pessoa com deficiência. É uma semana inteira de eventos e hoje a gente abriu com uma caminhada, né? Então, assim, a gente conviver com essas diferenças, sabe? Eu acho super rico a gente ter esse olhar mais amplo, mais atento para quanto que a gente aprende com essas pessoas, sabe? Eu aprendo demais lá na PAI, demais. É isso aí. Até, Sandra, se você, não sei se você acha que seria legal, né? Quando tiver coisas assim, né, da paz, se você quiser compartilhar também com a gente, não sei se tem algum Instagram para a gente, né, compartilhar. Eu posso compartilhar, porque a nossa PAI é muito local, né? Os eventos são todos aqui dentro da cidade, mas eu posso compartilhar para vocês seguirem a gente, né, no Instagram, ver o que a gente. Até, o nosso Instagram é bem assim, a gente tem uma pessoa que cuida dele, então, sabe? E aí tá bem legal, assim, para seguir os eventos que a gente faz, as ações que a gente faz. Legal. Eu vou colocar no grupo, tá bom? Beleza, manda, porque a gente tem gente de todo lugar aqui também, né? Então, Com certeza. gente, será que a gente fica por aqui? Porque são 8h30, né? O que vocês acham? A gente lê mais um pouco? Não, a Eline já está quase ali indo para braços do
Nunca sei se é Orfeu ou Morfeu. Qual os dois? Acho que é o Morfeu, né? É Morfeu. Morfeu, é. Ela tá sempre assim, já. Acho que ela dali ela já escorrega para cá. Ai. Então tá bom, gente. Então eu só consigo assim ver, sei lá, propor, né, para vocês ficarem com essa nessa página 108 aqui, que ela fala, né, dessas três portas. Ela fala na 106 dessas três portas, e aí depois ela dá exemplos na página 8, né, 108, da atenção plena, da humanidade comum e da autobondade. E aí tentar, de alguma forma, anotar em algum lugar, para não esquecer, e ter esse foco, sabe, de perceber, né, de trazer essa mente, a mente que consegue observar a mente, né, que tem muito, se a gente for para esse lado, dessa energia feminina, né, que consegue observar o que está acontecendo, além dessa identificação com o que está acontecendo. Então, essa capacidade de falar, nossa, estou sofrendo, está difícil, está ruim, sabe, estou frustrada, estou com raiva, estou triste, né? Então, reconhecer em primeiro lugar. E aí fazer esse exercício de escolher uma dessas três portas. E é um exercício, é uma prática. Então, durante a semana, é a minha proposta. Pega e deixa isso claro para você, de perceber quando está difícil e qual dessas três portas eu posso usar agora. E o que acontece depois que eu uso? Consigo usar? É legal? Nossa, pelo menos deu uma aliviada, né? Não é resolver, mas consigo já estar numa outra plataforma, numa outra paisagem, né? Ah, nossa, tentei isso aqui, não deu em nada. Mas, então vamos para a próxima. Deixa eu ver como é que vai ser na próxima porta, né? Porque é nas experiências que a gente vai sentindo, né? Que vai aprendendo, vai percebendo mesmo. Não é só lendo, né, gente? Então, minha proposta. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Não tá bom. Então, a gente vai se falando, estamos por aí, e a gente se vê na segunda-feira, tá? E lá no grupo também, né, do clube, porque eu acho que todos vocês estão, né? Então, a gente vai se falando por lá também. Beijos. Tchau, gente. Obrigada, Jo. Ana.